Eu estou agora no meu 5º ano no projeto. Lu, que está aí com a gente, está muito mais, né, Lu? Algumas décadas, Luciano também. E é um projeto que a gente tem conseguido, ano após ano, facilitar o acesso às universidades públicas de pessoas que a gente sabe que vão ajudar a transformar a nossa sociedade, que isso é a coisa mais importante do mundo. Inclusive, hoje mesmo, antes de começar essa aula, só para dar um estímulozinho, estava a Lu, né, nossa capitã, ou capitoa, depois eu explico o que capitoa, publicando para a gente no nosso grupo, imagem de pessoas sendo aprovadas nas universidades federais daqui de Pernambuco. E o que a gente quer é que o mesmo aconteça com vocês. Todo ano a gente tem tido um sucesso muito bom e esse ano não vai ser diferente. Então, vamos lá junto. E aí, deixa eu explicar por que eu escolhi esse tema, justificativas ideológicas do imperialismo. Esse é um dos temas chaves, certo? Cai muito em ciências humanas e pode ser utilizado para poder, para contextualizar muitas redações, muitos temas de redações. Afinal, um dos objetivos de atualidades é justamente a gente criar o que a gente chama de um repertório cultural. Repertório cultural é aquilo conectado com a cultura que você vai utilizar, certo? Então, um repertório cultural para a nossa redação, para nosso ponto. A partir disso que eu trouxe para vocês, o que a gente vai estudar efetivamente. Agora eu vou ser bem objetivo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero que quem puder me responda no chat. Se quiserem ligar o microfone, fiquem à vontade também. A gente está aqui para conversar, para dialogar. E a pergunta é bem simples. Vamos lá. Imagine você hoje acordando, ligando uma televisão ou um rádio e tendo uma notícia que foi descoberto que o governo brasileiro está torturando criancinhas na África, torturando no sentido de matando, em busca de algum tipo de riqueza, tipo petróleo, ou tipo marfim, ou tipo ouro, ou qualquer coisa do tipo. O que você sentiria? Me digam aí. Isso aí é essencial para a gente entender o que a gente vai estudar. Você se sentiria tranquilo, independente da sua posição ideológica, vale ressaltar. Eu sou de direita. Não sei como ficar tranquilo, não. O coração ia ficar super apertado. Indignação, ódio, né? Coração apertado, perfeito. Eu me sentiria horrorizada. Horrorizada, é isso, certo? É isso. Manu levantou a mão. Pergunta alguma coisa? Foi o que eu acabei de falar mesmo. Ai, obrigado. Perdão, porque quando aparece levantando a mão aqui, eu não sei se a pessoa já falou ou não. Mas vê, seria isso, né? Independente da sua visão de mundo. Eu sou religioso, eu não sou religioso. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Indiferente, tem certos valores que unem todo mundo. E isso seria considerado inaceitável. E provavelmente você sentiria, tanto como foi dito aí, ódio, nojo, raiva, indignação, e sairia nas ruas protestando contra isso. É o que provavelmente aconteceria. Então, qual é o objetivo da nossa aula agora? Bom, 150 anos atrás, 1800 e pouco, as pessoas em Londres, em Paris, nessas grandes capitais europeias extremamente ricas, sabiam que seus governos estavam fazendo isso que eu disse, que estavam matando crianças, que estavam torturando. E aí o grande desafio de hoje é entender o seguinte: como é que um cidadão comum, uma pessoa comum de Londres, em 1800 e pouco, ele conseguia dormir tranquilo, botar sua cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que seu governo estava torturando e matando pessoas na África, na Ásia, em outros continentes. Compreenderam o tamanho do desafio que a gente tem, como é que essa galera justificava ideologicamente que essa violência era correta, certo? Então, o tema é muito conectado com o que a gente chama do imperialismo. Deixa eu definir para vocês o imperialismo. Tem a ver com isso, Manu, mas tem ainda mais, certo? A gente vai entrar em algumas teorias mais objetivas mesmo, que são cobradas de vocês, certo? Eu estou tentando contextualizar para que vocês entendam o tamanho da questão que a gente está discutindo. Mas o que seria, então, o imperialismo? Porque essa tortura, essa violência, essa situação que eu estou trazendo para vocês, ela aconteceu numa fase da história que a gente chama de imperialista, certo? 1800 e pouco, 1900 e pouco. Então, 1800 e muito, perdão, 1900 e pouco. Então,
final do século XIX, 1800 e pouco, até o início, ou primeira metade, do século XX, 1900 e pouco, ou seja, 100 anos atrás. A gente vai ver, inclusive, que essas ideias elas deixam muitas heranças para a gente, heranças terríveis, que a gente tem que combater todos os dias. Então, o que seria o imperialismo, essa fase do imperialismo? Deixa eu botar aqui no chat para vocês, para quem está anotando. Oi, alguém ia falar? Na verdade, imperialismo me lembra muito impor. Impor, perfeito, maravilhoso. A raiz da palavra é a mesma. Só que quando a gente vai tratar de história agora, a gente vai ter que tomar um cuidadozinho. Se cair uma questão para você, no período imperialista, o que é que está se falando? Está se falando do final do século XIX, começo do século XX. 1800 e tanto, 1900 e pouquinho, certo? 1880, 1890. A gente vai ver, inclusive, algumas coisas bem assustadoras em relação a isso. Infelizmente, esse assunto traz muitas heranças ainda para os dias atuais. Deixa eu botar uma definiçãozinha no chat para vocês, para quem quiser anotar o que é o imperialismo, certo? Então, eu vou pedir 30 segundinhos aqui para eu anotar e botar para vocês, certo? Só um segundinho. Só um segundinho. Tô acabando aqui. Ó, então vai entrar para vocês agora no chat a definição do que é o imperialismo. Se estiver anotando e quiser complementar, você pode botar que esse período é justamente o que eu escrevi antes, o final do século XIX e início do século XX. Então, é um movimento em que potências europeias, além delas, o Japão e os Estados Unidos, dominaram politicamente e economicamente grandes regiões da África, da Ásia e da América Latina. E esse movimento, ele é muito baseado em violência. Então, o que eu vou começar a apresentar a vocês agora, a gente vai chamar de justificativas ideológicas do imperialismo. Ou seja, o que a gente vai apresentar agora? Como se discutia e se justificava no campo das ideias essa ideia de que o europeu podia chegar lá devastando a África e roubando suas riquezas. São várias ideias e teorias. Eu vou começar com uma das mais cobradas. Quase todo ano, a cada 2, 3 anos, cai alguma questão sobre isso, que eu vou ver agora com vocês, certo? Só um segundinho. Então, a cada 2, 3 anos, no máximo, cai uma questão sobre isso. Às vezes, cai seguidamente, então. A primeira teoria que era utilizada para tentar justificar essa violência, essa brutalidade, porque, vamos ser sinceros, foi muita brutalidade. Se você pensa hoje na África como um continente que tem vários países, em geral, muito pobres, se tenta naturalizar isso como se fosse uma coisa assim, é assim mesmo e pronto. Mas isso é falso. O que a gente vai aprender hoje é que a África sempre foi muito rica. E que, na verdade, se a gente tem alguma situação difícil acontecendo no continente, é por causa do que esse pessoal fez 150 anos atrás. A brutalidade que eles fizeram, um roubo mesmo, no sentido literal. Então, a primeira justificativa que eles utilizavam para tentar explicar como é que a gente pode roubar riquezas da África, torturar crianças, matar pessoas, a gente chama de missão civilizatória. E percebam que toda vez que eu estou me referindo à África, eu estou fazendo questão de destacar aqui que a África é um continente, não é um país. É um erro muito grande a gente pensar numa cultura unificada da África, porque a África tem uma diversidade cultural, uma diversidade de nações, uma diversidade de línguas, uma diversidade de costumes e tradições que é incalculável, é gigantesco. Então, o que seria a missão civilizatória? Esses europeus
que foram lá em 1800 e pouco, principalmente, eles começaram a utilizar a ideia, a justificativa, de que os africanos eram inferiores. A gente sabe que isso é absurdo, mas foi o que eles diziam. E por serem inferiores, esses africanos não conseguiriam se governar por conta própria. Ou seja, ter um governo estável, um modelo democrático, ou um modelo que fosse democrático ou não, mas um modelo que os europeus chamavam de um modelo de civilização. E para eles, então, era impossível que os africanos estabelecessem a civilização por si sós. Estão conseguindo acompanhar até aí, gente? Sim. Certo. Então, se para eles, e a gente sabe que isso é falso, era impossível que os africanos conseguissem estabelecer civilizações por conta própria, certo? Os europeus teriam a obrigação, o dever de estabelecer essa civilização, de levar essa civilização a eles. Então, eles vão dizer exatamente isso. Os europeus brancos possuem um dever de levar a civilização àqueles povos, entre aspas, bem grandes, atrasados, bárbaros da África. Deu para entender o que seria? Por isso que a gente vai chamar de missão. Para eles justificavam como sendo uma missão moral. Nós temos o dever moral de tentar levar a civilização para esses locais. Estão conseguindo compreender, gente? Ok. Certo. A partir do que eu disse para vocês agora, então, deixa eu trazer um ponto que é crucial. Vocês já viram, provavelmente, com certeza, provavelmente não, com certeza, a educação de uma criança. Uma criança, muitas vezes, o pai, a mãe, muitas vezes, para educar essa criança, ele tem que repreender essa criança. Eu não estou defendendo que bata na criança, não, que isso é errado, certo? Não é isso, não. Eu estou dizendo assim, que às vezes a gente tem que dizer, olha, o que você fez é errado e você não pode fazer isso, e você não deveria agir dessa maneira. Você deve tentar, então, corrigir os erros dessa criança. Oi. Orientar, no caso. Orientar, mas orientar, às vezes, eu vou dar entre aspas, brigando, certo? Às vezes a pessoa, uma criancinha de 5... Orientar se impondo, né? Orientar se impondo. Isso, mas perfeito. Se impondo, mas se impondo com respeito, digamos assim, né? Sem ser violento, né? Perfeito. Adorei a definição. E aí, o que acontece? Muitas vezes a criança, com 5, 6 anos, ela não entende porque ela não pode comer 20 chocolates. Ou porque ela não pode passar o dia na rua. Ela não entende. O pai, a mãe vão lá, brigam com ela, trazem ela de volta e dizem, olha, você não pode, você tem que comer direito, ou então você tem que se comportar de tal maneira, ou então você desrespeitou, e isso é errado. A criança geralmente vai ficar com raiva disso. Mas quando ela cresce e vira adulta, é muito comum que ela agradeça ao pai e à mãe, pelo pai e a mãe terem dado essa educação. Terem corrigido, às vezes foi chato para a criança, mas era necessário. Não é verdade? Isso. Certo. Então, o que os europeus queriam colocar, e que a gente sabe que é falso, certo? Eu estou destacando isso o tempo inteiro, o que é importante destacar, era que eles queriam tratar esses africanos, os asiáticos, como se eles fossem crianças, que não têm consciência de suas ações, que são incapazes de se governar, que etc e tal, e que não entendem por que aquilo está acontecendo. Mas que no futuro, quando a civilização tivesse implantada lá, eles agradeceriam. Conseguiram compreender a analogia, gente? Ok. Certo. Então, para os europeus, eles defendiam, então, que os africanos um dia agradeceriam os europeus por implantarem a civilização lá, apesar da violência, apesar da brutalidade, apesar de tudo isso. Certo? E a gente sabe que, na verdade, isso foi uma justificativa utilizada para roubar a riqueza de lá mesmo, para gerar subdesenvolvimento. Mas era assim que eles justificavam. E aí, conectado com essa ideia que eu trouxe para vocês da missão civilizatória, tem uma expressão que resume ela, que é em prova o tempo inteiro, certo? O tempo inteiro em ciências humanas, que você pode usar para muita coisa. Que expressão é essa?
Eles tentavam, então, dizer que a missão civilizatória, ou seja, esse dever de levar a civilização aos povos, entre aspas, atrasados, era o chamado fardo do homem branco. O que é um fardo? Fardo é um peso que você carrega. Então, o que os europeus diziam? Não apenas a gente está sendo bom ao levar a civilização para lá, como a gente está carregando peso, a gente está sofrendo para levar essa civilização. Era uma justificativa muito cínica Era como em muitos se sentidos. eles tivessem a obrigação, como se fosse a missão deles, civilizar o resto dos povos. Eles se davam esse fardo. Perfeito. E eles ainda diziam que sofriam com isso. Mas na prática, a gente sabe que levar a civilização, eles levaram não. Eles roubaram as suas riquezas. Depois eu vou trazer alguns dadozinhos para a gente entender o tamanho da riqueza que foi roubada da África, das várias nações, das várias culturas africanas. Se eu trazer uma curiosidadezinha para vocês, então, só para a gente contextualizar. Essa expressão, o fardo do homem branco, ela já caiu em prova dezenas de vezes, certo? Muitas. E ela é uma expressão muitíssimo famosa quando a gente estuda história. Foi criada por um cara chamado Rudyard. Eu vou botar o primeiro nome, vou botar o sobrenome dele, porque é pelo sobrenome que ele ficou famoso, certo? Um cara chamado Rudyard Kipling. Já ouviram falar esse nome de Kipling? Alguém já ouviu falar dele? Não. Não ouvi falar. Certo. Deixa eu apresentar essa figura interessantíssima. Já escutei esse nome por aí, já maravilha. Vamos lá. Quem não ouviu também, vamos lá, vamos conhecer. Kipling foi um grande escritor que viveu 120, 130 anos atrás, certo? Ele não é um escritor qualquer, ele é um dos escritores mais populares da história, a ponto de ele ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Na verdade, em 1907, 100 e poucos anos atrás, ele foi a primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, o maior prêmio da literatura mundial, escrevendo em inglês. Ou seja, nunca ninguém tinha escrito uma obra em inglês e tinha ganho esse prêmio de literatura, o Prêmio Nobel. Ele é o primeiro de todos. Como é o nome dele? Kipling. Deixa eu botar aqui para vocês. Está aí no chat para vocês, certo? Kipling. Ele foi a primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura escrevendo em inglês. E como a gente sabe que boa parte dos textos no mundo hoje são escritos em inglês, a gente dá para imaginar que esse cara foi muito importante. Mas Kipling tem um algo a mais. Deixa eu trazer uma curiosidadezinha para vocês. Ele foi o maior defensor do imperialismo no campo da literatura. Entre os escritores do mundo, ninguém defendeu mais o imperialismo do que Kipling. Tanto é que ele criou essa expressão famosíssima, o fardo do homem branco. Mas Kipling também é autor de uma obra que todo mundo já ouviu falar. Certo? Ele defendia a tal ponto o imperialismo que ele era chamado de a voz do imperialismo na literatura. Mas deixa eu trazer qual é a obra. Vocês já ouviram falar de uma obra chamada, já voltando aqui para vocês no chat, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar pelo menos uma vez ou várias vezes. Mowgli, o Menino Lobo. Já leram essa obra? Ouviram o filme, né? É uma obra linda, né? Mas já ouvi falar. Mas deixa eu trazer uma coisa para vocês. O que é a história de Mowgli? Vamos conhecer. A gente está falando de 100 anos atrás, essa pessoa escreveu. Se fosse uma pessoa qualquer que tivesse escrito, seria simplesmente uma história bonitinha sobre superação e tal. Mas Kipling, ele via na vida dele uma missão de tentar fazer o imperialismo ser justificado. Ele acreditava que isso era bom, que isso era legal, e ele queria ensinar todas as gerações de que era bom para os africanos, era bom para os asiáticos que os europeus dominassem eles. E aí ele faz uma obra infantil para isso. Vê só, o que é a história de Mowgli? A história de Mowgli é a história de uma criança que foi criada por lobos e começou a se comportar como se fosse lobo. Vê só, mas aí um dia ele tem contato com humanos e os humanos resgatam e ele descobre que ele pode se comportar como humano. Não é mais ou menos assim a obra? Sim. Certo, agora vamos botar no contexto, sabendo agora que o escritor é uma das pessoas mais racistas da história da humanidade. Não é qualquer coisa. O que ele fez? Ele fez um manual infantil para dizer mais ou menos aqui.
Pois é, Maria Alice. Agora no contexto do imperialismo, certo? Perfeito, Igor. É isso. Vamos lá. O que é a obra? Ele faz uma analogia. Aquele animal, ele é um humano não civilizado. Se você for criado entre bárbaros, você vai ser um bárbaro. Mas se chegar aquela galera de fora, ele salvar dessa criação, ele mostrar o que é ser civilizado, você vai ser civilizado. Então, em muitos sentidos, a obra do Mowgli é um manual de racismo para crianças. Conseguiram compreender, gente? Nunca tinha pensado por esse lado, professor, mas é realmente. Pois é parecido, vice Jennifer. Mas Mowgli ele tem esse algo a mais que é ter sido escrito por uma das pessoas mais racistas da história. Agora, cuidado, deixa eu trazer um detalhe para vocês, porque agora que a gente falou, adorei, retweet. Vamos lá. Agora que eu trouxe para vocês agora esse ponto, eu tenho uma coisa na cabeça. O contexto cultural mudou. Hoje, a obra Mowgli, ela pode ser usada para explicar muitas teorias da sociologia, né? A socialização, como é que a gente se comporta, pode ser usada para coisas positivas. Mas o contexto que ela foi criada não era tão bonitinho, era feio, certo? E aí Kipling, o autor dessa obra, que também é o autor da expressão fardo do homem branco, e como eu disse, caiu o tempo inteiro em vestibulares para vocês, Kipling, ele vai criar essa expressão, o fardo do homem branco, o peso que o homem branco carrega de levar a civilização, no meio de uma poesia. Nessa poesia, ele está querendo convencer os Estados Unidos do final do século XIX. A gente está falando de 1898, certo? Ele está querendo convencer os Estados Unidos a dominarem as Filipinas, um país lá na Ásia, lá pertinho da China, ali entre a Oceania e a Ásia, certo? Na verdade. E quando ele usa a expressão fardo do homem branco, ele vai dizer mais ou menos assim: nós estamos levando a civilização, estamos perdendo muitos de nossos filhos dos nossos melhores homens para civilizar aquele pessoal. Ele fala com um peso mesmo a ser carregado, e ele acaba assim. E ele acaba dizendo, é um fardo que o homem branco tem que carregar para levar a civilização, aí agora, as palavras dele, aquele povo que era metade criança, metade demônio. Vê só como ele se refere aos filipinos. Ele chama o povo de metade criança, metade demônio. Quando a gente bota metade criança, não é dizendo assim, 50% da população é criança, não. Ele está falando, os adultos são tão, segundo a visão de Kipling, isso é claro que é errado, são tão burros, são tão incapazes que eles parecem crianças, e também é errado dizer que criança é burro e incapaz, que a gente sabe que as crianças são brilhantes, mas ele está querendo falar como se fosse rebaixando esse pessoal. E aí ele vai dizer, Estados Unidos, é seu dever moral dominar as Filipinas para que esse povo ele não seja mais tão mal administrado, para que ele conheça a civilização. Ingênuas, perfeito, Rian. Ótima palavra, gostei bastante. Entenderam isso? Concordo. Natiele, né? Por favor, se eu falar o nome de alguém errado, me avise, certo? Porque eu quero chamar a pessoa como a pessoa gosta de ser chamada. Inclusive, se você preferir ser chamado por um apelido, qualquer coisa, vai dizendo aqui, porque a minha intenção é que todo mundo se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta como acolhido da forma que quer ser conhecida, certo? Eu estou chamando pelo nome que vocês botaram no chat. Mas se tiver qualquer forma que você prefira ser chamada, eu faço questão que você me diga para que a gente possa ter a conversa mais respeitosa possível. Mas entenderam, então, que o que seria a missão civilizatória e quais são as consequências disso tudo? Sim, entendemos. Pelo menos eu entendi. Tá certo. Mas se ninguém falou nada, eu acho que todo mundo entendeu. Deixa eu complementar isso que eu trouxe para vocês com mais uma segunda teoria. Pessoal, eles usavam a missão civilizatória para justificar essa dominação na África e na Ásia. Mas não era a única teoria, não. Eles tinham várias. Vê que povo criativo para encontrar desculpa para fazer maldade em outros locais, né? É impressionante, né?
A segunda teoria a gente chama o Para seguinte. escravizar, né, professor? Para escravizar mesmo. Pois é, para tratar como se fossem pessoas escravizadas. Deixa eu trazer um dado que é importante. Eu adorei teu comentário para a gente, inclusive, aprender um termozinho, aprender uma coisazinha que a gente tem que tomar cuidado em redação, em tudo mais. Seguinte, quando você abre um livro de história do Brasil, como é que a gente se refere, como é que os livros se referem, sei lá, no Brasil? 1600 e pouco, aquelas pessoas que sofreram a escravização. Vão chamar essa pessoa de escrava. Não é verdade? Sim. Gente, é péssimo. Isso é péssimo mesmo, certo? Isso tem que ser mudado e está em processo de mudança nos livros. Bora lá. Quando você diz que alguém é escravo, você está dizendo que a escravidão faz parte da essência dessa pessoa. Ele é. Ele não está, ele é. E aí, alguém é escravo? Faz parte da essência de alguém ser escravo? Não. Não, né? De jeito nenhum, porque escravo, ele é submisso. Perfeito, de jeito nenhum, certo? Vamos lá, Maria, você já viu que ela vai botar agora pra gente. Escravizado, perfeito. A pessoa escravizada é uma pessoa que sofreu uma violência e que ela pode mudar essa situação. É um estado, não é uma essência. E se você diz, ele foi uma pessoa escravizada, você vai tirar a culpa da pessoa que sofreu a violência, a pessoa escravizada, como os livros trazem, né? Parece que a culpa da escravidão é dela, né? Tipo, ele é escravo, e você vai botar a culpa na pessoa que escravizou. Como é que é chamada essa pessoa que escravizou nos livros? Senhor. Vê que coisa errada. A gente vai chamar com respeito, num título de respeito para uma pessoa que cometeu uma violência. Caramba, que massa, Nadiel, isso. Eu não descendo de escravos e seres humanos escravizados. Só para citar certinho numa redação, seres humanos que foram escravizados, certo? Porque quando a gente bota escravizados, ainda não bota a culpa suficiente no escravizador. Então, eu não descendo de escravos, e sim de seres humanos que foram escravizados. Perfeito. Adorei. Macota Valdino foi uma das maiores educadoras da história do Brasil. Infelizmente, faleceu muito pouco tempo atrás, certo? Mas voltando, então. Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Thomas Malthus? Não. Eu vou apresentar uma teoria. Não. Certo. Deixa eu apresentar uma teoria importante para vocês. Vocês vão estudar ele em geografia, certo, gente? Então, o que é que seria a teoria de Thomas Malthus que vai ser importante para a próxima ideia que a gente vai discutir? Malthus, dentre muitas outras coisas, ele era um reverendo, um religioso, que escreveu obras muito importantes. E, dentre outras coisas, ele viveu 200 anos atrás, e ele dizia, 200 anos atrás, né, quando a gente... 200 anos de hoje, na época que ele escrevia, ele dizia o seguinte: a população humana está crescendo muito aceleradamente, enquanto a produção de alimentos não está. Entenderam isso? Não está acompanhando o mesmo ritmo. Se a produção de alimentos está crescendo de forma muito mais acelerada, não, perdão, se a população está crescendo de maneira muito mais acelerada do que a produção de alimentos, o que é que isso causaria? Cada vez tem mais gente e menos comida. O que é que isso causa? Gente passando fome. Fome. Perfeito. Essa coisa terrível, né? Inaceitável. Eu diria inaceitável mesmo. Ele foi um economista também, Eduarda. Chamado de Duda. Se preferir, Eduarda fale. Então, Duda, ele também foi um economista. Mas ele também tem uma vida religiosa. Ele era um líder religioso também. Então, um economista e religioso. E Thomas Malthus, então, ele vai usar uma expressão diferente, assim. Deixa eu botar qual é a expressão para eles. A gente vai ter que usar um pouquinho de matemática agora, certo? Estou anotando para vocês no chat, por isso vai demorar uns 5 segundinhos. A expressão não é exatamente como eu estou botando, não. Estou resumindo usando a ideia, certo? Mas os termos que eu vou botar são importantes. Só um segundinho.
A população está crescendo em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos está crescendo numa progressão aritmética. Vamos para a matemática? O que é uma progressão aritmética e o que é uma progressão geométrica? Progressão aritmética é mais ou menos o seguinte. Vamos dizer que a gente começa com o número 10. E a gente cresce de 2 em 2, certo? Então, o primeiro número seria 10, depois 12, depois 14, depois 16, depois 18. É como se você fosse somando um número na progressão aritmética. Entenderam isso? Uma progressão geométrica é bem diferente. É como se, em vez de você somar, você multiplicasse o número. Vamos fazer a minha experiência. Se eu, na progressão aritmética, eu comecei com 10, o segundo número que eu falei foi 12, o terceiro que eu falei foi 14, o quarto que eu falei foi 16. Vamos lá, começando com 10 e agora uma progressão geométrica multiplicando por 2. O primeiro foi 10, o segundo foi 20, certo? O terceiro foi 40, o quarto foi 80, o 5 foi 160, vê. Enquanto para a progressão, isso é a teoria malthusiana que eu estou explicando, perfeito, querido Sam. Então, enquanto na progressão aritmética, vê, 10, 12, 14, o outro foi 10, 20, 40. Dá para perceber que a progressão aritmética ela cresce bem devagarinho, né? 2, 10, vê, 10, 12, 14, 16, 20, 18, 20, enquanto a progressão geométrica ela faz assim, 10, 20, 40, 80, ela cresce muito rápido. Entenderam isso? A frase está tranquila para todo mundo, então ele está dizendo, é como se a gente multiplicasse ano a ano a população e simplesmente somasse a produção de alimentos. Tem alguma dúvida até aí, gente? Não. Não. Certo. Aí me tirem uma dúvida. Oi. Professor, é rapidinho, porque À vontade. Na hora que o senhor estava explicando, aí eu atendi uma ligação e voltei. Dei logo um balo e disse, eu tô Vamos embora, não deu para entender, né? Não deu para ouvir, né? Deixa eu explicar. É o seguinte, a progressão aritmética, ela cresce devagarinho. É bem isso, certo? 10, 12, 14, 16, 18, 20, é como se fosse quase uma linha, certo? Ok, matematicamente. E a progressão geométrica, ela cresce assim rápido, tipo 10, 20, 40, 80, é como se fosse um negócio que vai lá para cima. Verdade. É mais ou menos o seguinte, se a gente fosse falar de espaço, numa progressão geométrica, você está numa rua e tem uma lombada. Numa progressão aritmética. Numa progressão geométrica, você está na rua e de repente vem uma montanha. Deu para entender? Entendi. Ótimo. É isso aí. E gostei de ver que você priorizou a aula e disse, olha, eu estou em aula. A gente tem que valorizar, porque é isso. O Rumo à Universidade é isso. A gente vai, todo mundo aqui, vai comemorar no fim do ano um novo capítulo na vida. É isso que a gente quer, certo? Então, vamos lá. Verdade. Verdade, é isso. E a gente vai conseguir, porque todo ano a gente tem conseguido, certo? Eu vi aí o Luciano comentando, rindo, mas Luciano, eu tô mentindo. Vê só, quanto resultado maravilhoso. Inclusive, saibam que vários ex-alunos e ex-alunas do Rumo à Universidade depois viraram professores e professores do Rumo à Universidade. É um projeto que se autoalimenta, que cresce, que é lindo. Olha aí, tá vendo? Ele para não deixar mentir, certo? Mas vamos lá, deixa eu trazer uma ideia para vocês. O que a gente está vendo aqui, então, é que a população estava crescendo nessa época do imperialismo muito rápido, mas a produção de alimentos não. Não é verdade? Até aí está claro. Isso gera fome, né? Mas, veja só, quanto mais isso acontece, mais existe... Luciano é Lu, é? Eita, melhor não, porque os dois são maravilhosos. Lu e Luciano são maravilhosos. Mas, bom, minha querida Lu... Minha querida professora, um dia a gente vai dar uma aula, eu e Lu junto aqui de novo, porque eu já dei aula com ela junto. E é massa demais. Lu é minha inspiração, certo? Vamos lá. Se você tem... Para todos nós, né? Para todos nós. Poucas pessoas fizeram tão bem a nossa cidade, o nosso mundo como Lu. Mas voltando aqui. Então é o seguinte, se tem pouca comida e tem muita gente, o que é que vai acontecer? Vamos ver a consequência disso. O que vai acontecer... é que essas pessoas vão cada vez mais disputar esses alimentos, na verdade? E aí, ao disputarem esses alimentos, o que acontece? Aquelas pessoas que conseguem ter acesso aos alimentos
elas vão conseguir ter famílias, elas vão conseguir proliferar suas viagens, não, perdão, suas famílias, suas linhagens, não viagens. Elas vão conseguir proliferar suas linhagens. Deu para entender isso? Eles vão ter descendentes. Verdade. Aquelas pessoas que não conseguiram ter acesso a isso não vão ter filhos ou seus filhos não vão sobreviver. É uma coisa muito cruel. Também, na verdade? Isso. Sim. Vamos lá. Essa ideia que eu trouxe de que, assim, as pessoas, ou os seres, ou os animais, ou as espécies estão disputando recursos e aqueles mais aptos vão vencer, aqueles menos aptos vão perder e não vão conseguir ter linhagem, não vão conseguir ter filhos. Isso lembra a teoria de um biólogo muito famoso. Alguém sabe de quem eu estou falando? Charles Darwin. Charles Darwin, perfeito. Thomas Malthus, esse referendo que eu trouxe para vocês, esse economista e teórico, ele é um dos pensadores mais importantes da história, não só pela teoria malthusiana, mas porque ele foi a maior inspiração de Darwin. Quando Darwin estava criando suas teorias, quando ele estava viajando no Beagle, que foi um navio que ele fez suas observações, inclusive ele viu a Recife, vale ressaltar, e achou Recife horrível. Ele teve motivos. Por que ele achou Recife horrível? Ele dizia, na época dele, né, claro, na nossa, ele disse o seguinte: um local onde tem escravidão, a terra dele, a Inglaterra, tem abolido a escravidão. A gente aqui era escravocrata. E ele se horrorizou com a escravidão que ele viu aqui em Recife. Uma pena que seja a lembrança que ele teve de nós, né? Mas, assim, ele tem motivos para se horrorizar quando a gente pensa que a gente escravizava pessoas. Mas voltando, Darwin foi muito inspirado por Thomas Malthus. Ele disse que quando ele estava fazendo suas observações, ele leu o livro de Malthus. E ao ler o livro sobre a dinâmica das populações, ele teve um estalo. Opa, não é só com o humano, não. São as espécies que estão disputando. E aqueles que podem ter filhos, eles vão se prolongar. Então, aqueles que têm algo que seja mais adaptado ao meio, a alcançar recursos, esses seres têm vantagem. E aquela mutação, aquela coisa vai continuar existindo. Conseguiram compreender, gente? Sim. Ok. Só que Darwin, ele falou isso num contexto do mundo animal, sem pensar muito nos humanos, certo? Depois ele vai falar sobre os humanos 15 anos depois de lançar sua obra. Mas outras pessoas que vieram próximas a ele, que viveram e que leram essa teoria, eles começaram a tentar adaptar os humanos. Vê só. Existem humanos que são mais adaptados, existem humanos que são menos adaptados pela disputa. E aí o que é que Darwin vai dizer? Darwin não, perdão, esse pessoal que vai adaptar a teoria dele vai dizer: vê só, no próprio processo evolutivo, existiram pessoas que conseguiram propagar sua linhagem porque eram superiores. E tem outros que são inferiores. Ele vai tentar aplicar essa teoria biológica ao humano, e o que é que ele vai dizer no fim das contas? Aqueles superiores, eles deveriam ser maioria. É um perigo para a espécie humana. Ele vai classificar, Darwin não, certo? Os sucessores dele vão classificar os humanos em inferiores e superiores, desenvolvidos e não desenvolvidos, inteligentes e não inteligentes. E ao fazer isso, ele vai dizer: é um perigo, esses sucessores, né? Não é Darwin, é um perigo para a humanidade. Professor, rapidinho. É porque ele falando isso aí está desigualando, né? Perfeito. A pessoa humana, né? Perfeito, Tá que perfeito. É Clidésia teu nome, né? Ou é Lúcia? Prefere chamado como? É Clidésia mesmo, ou Cli. Cli, perfeito. O teu comentário foi perfeito, certo, Cli? Te agradeço a contribuição maravilhosa. E é isso. Ele vai tentar fazer como se existissem pessoas superiores e inferiores. Vamos lá, existem pessoas superiores e inferiores? Não. Não. Sim, é verdade, perfeito, não existe. Mas se você vivesse em 1800 e tanto, em 1900, bom, foi isso que eles tentaram empurrar para o mundo. Tem aqueles superiores e inferiores. E aí, vamos lá. A muito humana lá na época, né? Isso. Aí, vê só, essa teoria que eu disse, que eles vão aplicar a teoria de Darwin à espécie humana como se existissem superiores e inferiores, a gente chama de darwinismo social. É como se você pegasse a teoria de Darwin e aplicasse à sociedade.
Essa é uma das teorias mais racistas da história da humanidade. Mas, infelizmente mesmo, boa parte das pessoas acreditou nessa teoria há 150 anos atrás. E isso foi um dos motivos, uma das justificativas para que se cometesse muitas barbaridades, muitas brutalidades. Certo? Há quanto tempo atrás? 150 anos atrás. Pensa assim, 1800 e muito, 1880, 1890, 1900, certo? É porque essa ideia durou muito tempo, certo? Então, a partir disso, o que seria o darwinismo social? Uma teoria racista que tentou aplicar o darwinismo, a ideia de Darwin, à sociedade, criando uma escala de superiores e inferiores entre os humanos. Deixa eu botar a definição no chat para quem está anotando, certo? Caramba, adorei teu comentário, Kirito Sam. Kirito Sam, quer que eu chame assim? É Kirito Sam mesmo? Diga sim ou não. Certo. Kirito Sam, isso me lembra da teoria de Nietzsche. Nietzsche é contemporâneo a isso. Nietzsche é fruto dessa sociedade. Inclusive, a gente vai falar que entre aqueles que eram aquelas pessoas que eram consideradas inferiores, existiam os negros, existiam LGBTs, homossexuais, bissexuais, gays, lésbicas, trans, etc. Existiam um monte de gente, certo? E também as mulheres, certo? Vê só, o termo, Rian, gay, lésbica, bi, etc., não vai ser usado na época. O termo, não. Mas o preconceito, sim. Existiam leis nas sociedades europeias que proibiam, que tentavam combater com muita violência que algum homem tivesse relação com outros homens, por exemplo. Inclusive com condenações, dependendo da sociedade, à morte ou à esterilização forçada. O termo realmente é posterior, mas a ideia começou a surgir aí, certo? Só para a gente... Okay. Certo. Então... eu vou botar a definição para vocês aqui de darwinismo social, certo? É uma definição importante. Só um segundinho, tá? Só um segundinho. Sérgio fez uma pergunta. Vou responder agora, tá? Só responder, só escrever aqui que eu te respondo. Faziam a mesma coisa que o Tribunal do Santo Ofício, mais ou menos, Sérgio. A justificativa é diferente, certo? A justificativa do Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, era uma justificativa com fundamentação religiosa, que diziam que algumas pessoas não eram cristãs e por isso deveriam ser mortas. É uma teoria brutal, certo? Brutal mesmo. E no início da Idade Moderna, principalmente, até mais do que na Idade Média, as mulheres foram muito vítimas disso, né? Se alguém um dia quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo a obra O Martelo das Feiticeiras. Eu não leria esse ano, eu não leria essa obra para vestibulares. Não leria porque ela é muito complexa. Eita, eu botei feiticeiras, né? Feiticeiras. E um a mais. Eu não leria essa obra nesse ano porque é uma obra muito complexa, muito grande e que dá muito trabalho de ler, ainda que eu acho importantíssimo que seja lida um dia na vida. Mas como vocês têm um objetivo de vestibular, talvez não seja bom. Mas que ela é uma obra que vai ser uma obra de inquisidores que vão tentar explicar a Inquisição, e que você vê o tamanho da brutalidade que foi aquilo, certo? O tamanho da violência. Quantas milhares de pessoas foram mortas de forma brutal por coisa tão... simplesmente por serem quem são, literalmente, certo? Então, nesse sentido de perseguição, Sérgio, vai ter alguma relação, mas são fundamentações diferentes. Os darwinistas sociais, eles se diziam conectados com a ciência. Hoje a gente sabe que era uma falsa ciência, certo? Eles adequavam os dados, massa, ao que era conveniente para eles, que era perpetuar o preconceito, a violência, a destruição de vidas, de sonhos, de pessoas. Deu para entender tudo, gente? Sim, professor.
E eu já trago um ponto para vocês. Eu vou trazer umas frases para vocês agora. Eu trouxe agora um ponto. O Sérgio trouxe uma questão muito pertinente. Mas nunca, em hipótese alguma, deixem que alguém faça você acreditar que alguém é superior a alguém. A vida de todos nós, de todos e todas nós, é igualmente importante, certo? Ninguém é mais importante que ninguém. Não legitimem quando tem gente furando fila de vacinação, quando tem gente querendo comprar vacina para vacinar os seus, sem respeitar a ordem do SUS. Isso é de uma brutalidade, isso é darwinismo social, isso é eugenia, isso é uma violência contra a humanidade. E espero que essas pessoas que façam isso um dia sejam punidas por serem contra a sociedade e a vida humana, no sentido literal da palavra. A vacina é maravilhosa, mas a ordem tem que ser a ordem do Plano Nacional, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é a única ordem que não vai privilegiar na vacinação quem é mais rico no lugar, em detrimento de quem é mais pobre. Dinheiro não pode ser critério para a vida, não, certo? Então, nunca deixem alguém querer lhe impor que a vida de alguém é superior à vida de outra pessoa, porque isso é um absurdo. Se revoltem contra isso, porque isso é uma violência intelectual, uma violência humana, em todos os sentidos. Mas vamos voltar aqui. Certo? Boa tarde, Ismael. Eu estava trazendo para vocês o darwinismo social. Então, os europeus vão começar a usar essa ideia para tentar justificar que eles devem invadir esses locais da Ásia, da África e tal, porque, segundo a visão deles, é uma falsa visão, certo? Eles são superiores e os outros são inferiores. Por nada, sem problema. Vê só, gente, Ismael chegou agora, estava sem net, deixa eu trazer um recado, aproveitar esse gancho que ela trouxe para trazer uma informação para todo mundo, certo? Eu vou botar meu WhatsApp aqui. Que eu sei que a internet às vezes vai falhar, eu sei que às vezes a gente não pode, por outros motivos também, certo? E só vai funcionar bem esse ano se a gente caminhar junto. Por que eu botei meu WhatsApp aí? Eu botei para que vocês saibam que se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer assunto, de história, eu sou historiador, de atualidades, podem me mandar mensagem que eu vou ter a maior alegria e felicidade do mundo de tentar ajudar e tirar suas dúvidas, certo? E então tá aí para vocês, não tem o constrangimento de tentar tirar dúvida, porque a gente que está aqui no nosso sábado estudando merece coisas boas. A gente está aqui no nosso sábado trabalhando, dando aula, feito os outros professores e professores do PRU, a gente faz isso porque a gente ama muito. Então, tirem suas dúvidas com a gente, porque eu quero comemorar com todo mundo no final. Então, Ismael, se tiver algo que te chamar a atenção nessa aula, etc e tal, e tiver dúvida, não deixe de mandar mensagem, você e qualquer outra pessoa. Compreendido para todo mundo, não é trabalho, é uma alegria poder ajudar. A gente está aqui de forma voluntária e a gente acredita que a gente pode causar uma transformação na vida de pessoas, de vocês, certo? Então, fiquem bem à vontade. Deixa eu finalizar, então, aqui, porque está acabando o nosso tempo, e aí deixa eu só contextualizar umas coisinhas com vocês, para a gente finalizar. Esse darwinismo social foi uma das justificativas que os europeus utilizaram para tentar dominar a África, a Ásia e roubar suas riquezas. Eles diziam mais ou menos assim, a gente é superior, quanto mais do mundo a gente dominar, melhor para o mundo. Quanto menos os inferiores sobreviverem, melhor para o mundo. Estão conseguindo acompanhar até aí, gente? Sim. Certo. Aí, vê só. Para a gente finalizar esse raciocínio do darwinismo social, da missão civilizatória. Se eles acreditavam que existiam superiores e inferiores, o que é que eles acreditavam? Que quanto mais superiores existissem, melhor para o mundo. Quanto menos inferiores existissem, melhor para o mundo. Dá para entender isso? Sim. Vê o tamanho da crueldade do que eu vou falar agora. Se eles queriam mais superiores e menos inferiores, para eles, a morte de um inferior, segundo a lógica deles, não era algo ruim, era algo bom para a espécie humana. Deu para compreender? Adorei tua referência, lindez. Admirava o Mundo Novo, uma obra maravilhosa de Thomas Huxley. Deixa eu trazer uma curiosidade. Tu trouxesse um comentário tão legal, deixa eu trazer uma curiosidade. Aldous Huxley, ele era neto da pessoa que foi o parceiro de Darwin, que mais defendeu a teoria de Darwin. Uma pessoa chamada Thomas Huxley. Darwin era muito inteligente na ciência, mas ele não era muito bom de falar.
Ele não defendia bem suas ideias. Então, quem defendia as ideias dele era Thomas Huxley. E Thomas Huxley, então, passou para a história como o Bulldog de Darwin. E Aldous Huxley, criador do livro, autor do livro Admirava um Mundo Novo, era neto de Thomas Huxley. Adorei tua referência, parece mesmo. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Obrigado pela colaboração. E aí, como eu estava trazendo para vocês, para a gente finalizar, que a gente só tem 2 minutos. Se a partir daí já deu para entender que para eles a morte de alguém que fosse considerado inferior era uma coisa positiva. E quem era inferior? A gente acabou de falar. LGBTs, como foi muito bem trazido aqui na aula, não existia o termo, mas existia perseguição. Então, a perseguição estava lá. Pobres. Para eles, a pobreza passou a ser uma consequência da incapacidade da pessoa. Ele é pobre porque ele é inferior. Vê que coisa absurda. Vê como essa ideia da meritocracia é absurda. Deixa eu trazer só um dado. Imagine 2 crianças. Uma de 6 anos e a outra também de 6 anos. Uma está numa escola estudando, a outra está catando lixo. Qual delas está se esforçando mais? As duas. As duas estão se esforçando, mas provavelmente quem vive a vida mais difícil é quem está catando lixo, né? E qual delas vai ter uma vida melhor, provavelmente? Que está estudando. Para você ver, se o ponto de partida é desigual, uma pessoa que está lá embaixo catando lixo, dificilmente ele vai conseguir chegar lá no que uma pessoa que nasceu numa família rica vai conseguir. Ou seja, o que é que eu quero trazer com essa ideia? Essa ideia de meritocracia, você não está conseguindo, você está conseguindo fazer. Isso é uma mentira. Isso só existiria se existisse um ponto de partida igual. Mas o ponto de partida é tão desigual, mas tão desigual, que uma pessoa que nasceu sem as condições, ela tem que ser excepcional para conseguir alcançar determinados objetivos. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar na sociedade, né? Esse acesso à educação, esse acesso a uma condição digna, tem que ser para todos e todas. Por isso que eu falei logo, quando você mencionou, aí eu disse, poxa, já está assim, desigualando esse pessoal, né, que se esforça. Perfeito. Isso. Eu vi que alguém levantou a mão. Eu estou no meu último minuto, aí eu estou meio correndo, porque senão eu vou atrapalhar a aula de alguém. Quem levantou a mão, eu não vi quem foi, Gabriele, perdão, eu passou batido o nome, infelizmente, pode falar, tá? Não, mas é só isso. Resumindo. Graziele, eu falei Gabriele, Graziele. Desigualavam, né, professor? Resumindo, desigualavam, assim, como até hoje, né? Existe isso. Perfeito. Deixa eu acabar, então, minha aula com uma frasezinha para vocês, só para a gente entender a consequência disso. Porque essas ideias perversas de que existem pessoas superiores e inferiores e aquelas pessoas devem sobreviver, aquelas inferiores devem morrer, do imperialismo, elas também chegaram no Brasil e foram muito fortes. Inclusive, o maior defensor disso foi uma pessoa no Brasil que era o diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o líder dessa Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E essa pessoa chamada Renato Kell, ele dizia o seguinte: para o Brasil ser civilizado, vê que tamanho de preconceito. Nós vamos ter que importar muito sabão de coco ariano. Eita, ariano, a gente está usando a expressão de Hitler, né? Mas quando ele falou isso, Hitler era um adolescente. Ele vai puxar esse termo antes mesmo de Hitler. Ariano como raça superior, esse termo absurdo, esse termo que não deveria existir. Em outras palavras, o Brasil teve programas políticos em 1900, 1910 e 1920 para evitar que africanos viessem ao Brasil, porque eles diziam que isso contaminava o nosso sangue. Para eles, ser negro virou uma doença, virou uma sujeira. E é esse tipo de visão que a gente tem que combater. Não é normal, por exemplo, só para a gente ver a continuidade disso, para eu finalizar, não é normal, por exemplo, que a gente tenha, por exemplo, uma pessoa negra sendo 20 vezes mais abordada pela polícia do que uma pessoa branca. 2 pessoas estão simplesmente caminhando na rua, um branco não vai ser abordado, o negro vai ser. Por que isso? Entendeu? Isso é absurdo. E isso é uma continuidade dessas teorias mega racistas que a gente teve nos últimos séculos. Compreenderam, gente?
E tem até hoje, né? Tem, é absurdo, não pode. Sabe, não pode. A gente tem que parar de acreditar que inconscientemente que existem superiores. Aquele senador, aquele deputado, eles não são superior a você. O juiz não é superior a você. Porque você tem que tratar o juiz com respeito e o juiz não lhe trata com respeito. Você tem todo o direito de ser tratado com respeito. Nós vivemos numa república. A base de uma república é que todos nós somos iguais. E se a pessoa está lá com um cargo de juiz, um cargo de secretário, essa pessoa não é melhor que você, não. E está errado. Se ela tentar lhe tratar com respeito, essa pessoa, perfeito, Érica, ainda vive o imperialismo. Adorei tua definição. É isso. Então, finalizando a aula, a última frase. É assim que eu penso, professor. A gente Perfeito, vive Cleide. ainda no imperialismo, onde os que estão lá em cima ainda querem essa teoria e praticam para ver se convencem. Praticam no dia a dia, né, Cleide? Praticam no dia a dia. Então é isso. Eu adorei teu comentário. Adorei, Érica, tua definição foi perfeita. Então, finalizando, eu quero acabar com a frase. A sua vida, a vida de cada um e cada uma de nós é igualmente importante. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que sua vida vale menos do que a vida de qualquer pessoa, porque não vale. Você é especial, todos e todas nós somos especiais. E o sofrimento de uma única pessoa é o sofrimento de toda a humanidade. Então a gente tem que caminhar juntos para que essas injustiças não se perpetuem. Essa aula que a gente viu hoje vai ter uma parte 2. Eu vou trazer para vocês, na próxima aula, o tema eugenia, e a gente vai entrar um pouquinho na questão da violência contra as mulheres, tá bom? Eu vou sair agora, porque senão eu vou atrapalhar a próxima aula. Eu só quero agradecer a participação de vocês, que foi maravilhosa, e a oportunidade, o privilégio de estar com vocês aqui. Se tu gosta, Jennifer, de eugenia, o meu Instagram é rodrigo.bione. Eu escrevi um livro que na bio do meu Instagram está o link para o download gratuito do livro, certo? E um dos capítulos é a história da eugenia. Então, é um livro que pode ajudar, sim, para vestibulares, tá certo? Ok, Vaneide, né, Graça? obrigada, Perdão, professor. eu li Graça aí. Eu agradeço muito a vocês. Obrigado, Maria Alice, pela gentileza. E aproveitem essa tarde maravilhosa que vocês vão ter aí, porque vocês têm professores e professoras no rumo à universidade incríveis. Sou fã de cada um e de cada uma, tá certo? Então, podem ter certeza que vai ser uma tarde maravilhosa para vocês. E, tendo dúvidas, vou botar meu WhatsApp novamente. Não deixem de perguntar, porque a gente está aqui para fazer que no final do ano todos nós comemoremos. Tá por aí, Lu? Estou aqui, que aula maravilhosa. Oh, meu Deus, maravilhoso é ter a oportunidade de ser seu amigo. Meus queridos, minhas queridas, sempre valorizem essa Lu que está aí falando com vocês. Essa é uma das pessoas mais especiais do mundo. Sou fã. Estou há 5 anos numa universidade e se tudo der certo, vou trabalhar nela no rumo universidade até o fim da minha vida, porque eu amo esse projeto, tá bom? Beijo grande para todo mundo, para não atrapalhar. Uhul! Obrigado pela aula, professor. Valeu, gente. Obrigado pela gentileza.